Do espaço para um convidado especial aqui no Bastidores do Poder. Nós estamos em contato já em áudio e vídeo com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, senhor Adolfo Saxida. Senhor Adolfo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, quero agradecer à Band pela oportunidade de debatermos ideias. Cláudio Humberto falando conosco direto de Brasília. Olá, tudo bem, doutor Saxida? Olha, precisamos dizer que o homem é braço direito do ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes. Portanto, é alguém aí que mais cedo ou mais tarde vai ser ministro da Economia, viu? Vamos destacar isso aí, dessa característica do doutor Saxida. Ontem eu vi hoje, enfim, esses dias, o noticiário vem dando declarações do ministro Paulo Guedes, no sentido de que o governo pretende promover um esforço de privatização de empresas importantes. Ainda este ano, pelo menos 3 grandes empresas estatais serão privatizadas. Essa notícia é muito positiva, o mercado reagiu bem a essa informação. Eu queria saber se poderia, doutor Saxida, nos adiantar quais são essas empresas, que empresas serão primeiramente privatizadas. Esse anúncio é evidente que é do ministro Paulo Guedes e do presidente da República. O que eu posso dizer para todos os ouvintes é que esse governo foi eleito com uma pauta pró-mercado. Então nós somos um governo liberal na área econômica e temos que fazer valer isso. Privatizações e concessões foram promessa de campanha e serão honradas. Agora, tem algumas estatais, não é, doutor Saxida, que, pelo amor de Deus, eu não sei como é que ainda não foram privatizadas ou fechadas, em razão dos prejuízos que tem causado aos cofres públicos. É o caso dos Correios, por exemplo. O senhor vê algum futuro em os Correios continuarem como uma empresa estatal, ou o destino dela será mesmo da privatização? É um desses casos exemplares, digamos assim, de um eventual programa de privatização do governo Bolsonaro? Olha, eu acho o seguinte, nós temos que ir sempre passo a passo. Temos que respeitar muito os funcionários do Correio, toda a história deles, e entender que, acima de tudo, os tempos são outros agora. Então, é difícil você imaginar que um governo que foi eleito com uma pauta pró-mercado não vai insistir nas privatizações. Agora, nós temos que fazer o que está mais fácil primeiro. E me parece que tem aí a Eletrobras, que está lá no Congresso. Eu acho que a primeira é uma pauta importante, é isso que nós temos que debater. E temos que debater com toda a sociedade, com o Congresso Nacional, que tem sido um grande parceiro na agenda econômica, que é o seguinte: será que está correto, na situação atual, nós ficarmos com tão pouca eficiência em algumas ofertas de bens públicos? Eu lembro a todos aqui que em 1994, em metade das localidades brasileiras não tinha um telefone. Em 1998, tinha crise da Rússia, crise do México, crise da Ásia, e adivinha, nós privatizamos a Telebrás e foi um tremendo sucesso. A mesma coisa que nós temos que fazer agora, é estabelecermos marcos legais muito claros, darmos toda a segurança jurídica e abrirmos espaço para o setor privado investir e recuperar a infraestrutura no Brasil. Senhor Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Senhor Adolfo, a gente teve algumas divulgações hoje importantes aí de números da economia, queria repercutir com o senhor. A Receita apontou aí um crescimento de 10,5% nas vendas em junho, né? Um crescimento aí com base nas notas fiscais emitidas. A CNI emitiu agora há pouco números do mês de maio, um aumento de 11,4% no faturamento da indústria. E a produção de veículos, um crescimento de 130% nesse último mês. O pior da crise já ficou para trás? E qual que é o ritmo de crescimento, dentro daquela previsão que o ministro Paulo Guedes falava lá atrás, né? Aquele medo da curva de crescimento ser em U, ou a expectativa de um crescimento em V, de uma recuperação em V da economia. A gente caminha hoje mais para o V ou estamos ainda muito para o U? Olha, é muito claro os dados que eu tenho acesso aqui, que abril foi o fundo do poço, maio veio melhor que abril, junho está melhor que maio, e julho vai ser melhor que junho. Vai ser um ano difícil, mas bem menos difícil do que o que muitos acreditavam. Então, mérito do ministro Paulo Guedes, que sempre deixou muito claro que o Brasil ia surpreender o mundo. Bom, sobre a forma da retomada.
O que eu posso dizer é o seguinte: se nós avançarmos na agenda pró-mercado, se nós insistirmos na nossa agenda, que já vinha dando certo antes, de consolidação fiscal, preservação do teto de gastos, privatizações, concessões, reforma tributária, abertura econômica, se nós insistirmos nessa agenda, a recuperação vai ser mais rápida. Então, tudo depende da velocidade das reformas. Eu tenho certeza que com a liderança do presidente Jair Bolsonaro, com as ideias do ministro Paulo Guedes e com o apoio do presidente da Câmara e do Senado, nós vamos triunfar. Terá mesmo esse apoio, hein? Porque esses dois aí, tanto o Alcolumbre, mas principalmente o Rodrigo Maia, tem uma política ali de morde e assopra o tempo todo com o governo, né? Sempre fazendo gestos para a oposição, etc. Será que já há algum tipo de encaminhamento desse apoio? Eles já garantiram que apoiarão esse programa de reformas ou é uma coisa a ser ainda batalhada? Olha, Cláudio, você é muito experiente aqui em Brasília. Então, eu tenho certeza que você tem uma visão bem ampla do processo, mas para os ouvintes que não conhecem tão bem a situação em Brasília como o senhor, às vezes a gente vê no noticiário, dá um susto, tudo, mas sendo bem franco com todos aqui, bem transparentes, eu nunca vi uma base de sustentação tão forte no Congresso como nós estamos hoje. O presidente Rodrigo Maia tem sido, sim, um grande parceiro na pauta econômica. Da mesma maneira, o presidente David Alcolumbre também. Então, a pauta econômica, com a liderança do ministro Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro, está andando muito bem, e eu não tenho dúvida que os próximos 18 meses vão entrar para a história da economia brasileira como os 18 meses de reformas. Aprovamos o PL do saneamento, vamos aprovar o PL do gás, vamos aprovar uma série de privatizações, concessões, abertura econômica, reforma tributária vai andar também. Então, toda aquela agenda pró-mercado que vinha antes, vamos seguir em frente. E deixando muito claro, o teto de gastos é o pilar macrofiscal da economia brasileira. Ele será mantido. E vamos aproveitar esse momento de pós-pandemia para rediscutir os programas sociais. Existem vários programas sociais que não são eficientes no Brasil. Está na hora de você pegar aquele programa ineficiente e transferir o dinheiro dele para um programa mais eficiente, e vamos ter aí o Renda Brasil, que será um robusto programa de proteção social, mantendo o teto de gastos. Por quê? Porque nós vamos fazer isso com realocação orçamentária, tirando de programas ineficientes e passando para os programas mais eficientes. Você poderia citar, doutor Saxida, algum exemplo desses programas ineficientes? A gente sabe que tem muitos, né? Tem vários. Desses programas ineficientes que é mais barato para o país acabar com eles e reforçar com esses recursos programas mais eficientes. Tem exemplos claros disso? Tem vários programas. Eu vou pedir desculpa, Cláudio, pelo seguinte: não é o momento agora de eu adiantar os nomes. Esse é o momento dos intelectuais, dos formadores de opinião, começarem a esse debate. Por quê? Porque no passo seguinte é o debate junto ao Congresso Nacional. E lá, sim, é o momento de nós colocarmos a lista de programas. O que eu posso dizer para todos os ouvintes é o seguinte: quanto mais fundo nós formos na reforma, maior vai ser a rede de proteção social. Então, nós temos aqui, esse programa dá pouco resultado. Se a gente tirar o dinheiro daqui, a gente consegue dar dinheiro para criança, para bebê pobre. Gente, programa de primeira infância. O mundo inteiro sabe que esse é o caminho correto. Será que não está no momento de nós pararmos de ajudar pessoas que não precisam e começarmos a transferir mais dinheiro para a primeira infância, para um bebê ter pelo menos o que comer? E nessa linha dos auxílios, nessa questão que o senhor toca, né, que é essa questão da assistência social, enfim, desses movimentos do Ministério da Economia e do governo, vai um pouco na esteira do que foram os resultados da concessão dos auxílios emergenciais? De alguma forma isso serviu de base para os senhores pelo menos quantificarem ou colocarem o peso da importância desse tipo de ajuda bem aplicada para a economia, senhor Saxida? Sim, tem toda uma base de dados que nós não tínhamos antes. Então, fazendo uso dessa inteligência, desses dados, vamos poder desenhar algo muito melhor, muito mais robusto. Eu acho que o importante é o seguinte: nós, enquanto sociedade,
decidirmos que país nós queremos. Será que nós queremos um país que você tem uma crise dessa magnitude, tanta gente perdendo emprego? Será que nós não vamos fazer nada para eles? Será que não é o momento de nós revermos também as políticas de emprego? Então, eu estou muito convicto. Em breve nós vamos estar deixando para trás já essa pandemia e vamos poder passar para a agenda efetivamente de reformas. E aí eu gostaria de poder voltar aqui e dar mais detalhes. É que no momento eu realmente não posso me adiantar. Agora, secretário, eu estava aqui me lembrando de suas palavras ditas agora há pouco, né, sobre o fato de que o pior já passou e que os problemas que nós vamos enfrentar este ano, é uma grande notícia essa, né, de que, enfim, os problemas serão menores, a crise será menor ao final do ano do que se projeta. Muita gente faz projeções, né, inclusive organismos internacionais dão palpite que o Brasil vai encolher, a economia vai encolher mais de 9% e tal. Tem gente que aposta em 5,5%. Né? Enfim, eu queria saber se o governo, qual o número com o qual o governo trabalha, né? O governo espera que essa queda na atividade econômica em 2020 vai ser da ordem vai ser de que ordem, mais ou menos? O nosso número hoje é uma queda de 4,7% do PIB. O que acontece é que quando nós fizemos essa estimativa, nós estávamos assumindo que a economia voltaria em junho. Então, nós assumimos, era uma queda de 4,7% do PIB, assumindo que a economia voltaria em junho. Como a economia não voltou em junho, eu realmente estava bem receoso que nós teríamos que piorar bastante essa projeção. O que acontece é que os dados, tal como o ministro Paulo Guedes já tinha adiantado, vieram bem melhores. Semana que vem nós vamos estar lançando a nossa nova projeção de PIB. Eu acho que o importante aqui é o seguinte: é um ano difícil. Muito precisa ser feito ainda. Agora, a depender do que nós fizermos esse ano, 2021 vai ser um ano melhor ou não. Eu acredito que, com a graça de Deus, nós vamos avançar na agenda de reformas e vamos ter um bom 2021. O senhor falou em 4,7, mas dependendo da retomada agora em junho, isso não aconteceu, mas isso vai ficar entre 4,7 e 6,5 ou a gente vai extrapolar muito essa faixa, senhor Saxida? Ou vamos na linha dos internacionais aí que estão prevendo uma catástrofe econômica? Não, olha só. Todos aqueles que colocaram PIB abaixo de 6,5, uma queda maior que 6,5, eu acho que vão ter que rever para abaixo disso. Mas, de novo, está muito difícil prever o PIB ainda. Houve uma brutal quebra estrutural na economia. Existem custos razoáveis de vários estados e várias cidades estarem parados ainda. Mas, de novo, vamos com prudência, vamos com determinação. E, de novo, o importante é saber o norte, para onde nós queremos chegar. E sob a liderança do ministro Paulo Guedes, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, nós temos esse norte. Que norte é esse? É o norte de consolidação fiscal, combate à má alocação de recursos, aumento da produtividade. E o Congresso Nacional, repito, tem sido, sim, um grande parceiro do governo na agenda econômica. Infelizmente, esse ano está difícil. Eu espero que, aprovando as reformas, o ano que vem seja um bom ano. Tudo bem, nós conversamos aqui no Bastidores do Poder, aqui pela Rádio Bandeirantes, com o senhor Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Senhor Adolfo, muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui conosco da Rádio Bandeirantes e esperamos o seu retorno aqui com ótimas notícias pela frente, hein? Obrigado, é um prazer enorme. E queremos desejar também sucesso total aí nessas pretensões, né? Tomara que dê tudo certo, viu? Isso é do interesse da população brasileira. E deixo aqui um convite para o Cláudio vir nos visitar aqui na SPE. Vamos sim. É isso aí. Ô Cláudio, eu queria pegar aqui o gancho na entrevista com o senhor Saxida.